Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 11 de dezembro de 2024, uma quarta-feira. Estamos na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, parcialmente nublado agora, por volta aí de 18 ou 19 graus talvez. Bom, vou começar falando aqui um pouquinho do Bitcoin. O Bitcoin já era, o Bitcoin vai ser quebrado, hein? Apareceu aí o Willow. Willow. Eu tinha uma prima que tinha uma cachorrinha, um cachorrinho chamado Willow. Willow. Willow apareceu, hein? O chip quântico que pode quebrar o Bitcoin. Bom, isso deveria nos preocupar. Vamos então começar nosso vídeo aí com este preâmbulo aqui. Veja, chegou uma inovação quântica e sem precedentes. Um chip que promete abalar os alicerces da criptografia moderna. Seria o fim aí das senhas e das chaves privadas? Bom, saiu nessa semana que Sundar Pichai, CEO do Google, empresa da Alphabet, acaba de anunciar o nascimento do Willow. Aliás, vai ficar como foto aí desse vídeo de hoje, hein? O chip aí, Willow. Com seu poder aí, o Willow poderia transformar a inteligência artificial, gerar modelos mais precisos em diversas áreas. Por exemplo, na medicina, através da simulação e criação de novos medicamentos e procedimentos médicos. Nas finanças, ele poderia prever o risco do investimento e os cálculos aí dos derivativos quase que instantaneamente. William também poderia acelerar o abastecimento das cidades, melhorar a logística do comércio global, além de prever as mudanças climáticas, prevenir desastres naturais, enfim, ele tem um largo alcance, né? Bom, o impacto aí mais controvertido do Willow seria a sua capacidade de quebrar a criptografia atual, incluindo, naturalmente, as chaves secretas aí do Bitcoin. Então, o Willow ele pode acabar com a segurança cibernética. Portanto, ele pode igualmente criar formas mais seguras de criptografia quântica. Veja, aquele que pode roubar a sua senha é aquele que pode te fornecer uma senha melhor, não é assim? É mais ou menos assim que funciona, né? A defesa nacional será muito afetada se armas cibernéticas quânticas puderem entrar em seus próprios sistemas de defesa e de comunicação, hein? Imagina então, ele vai entrar aí nos softwares mais internos aí do Pentágono, talvez, hein? Ou ele também pode criar jogos com gráficos hiperrealistas e até simular aí cenários de guerra muito prováveis de ocorrer, possíveis de acontecer. Então, essa tecnologia irá redefinir a indústria, hein? Imagine a possibilidade de acesso à computação quântica como um serviço à disposição, à nossa disposição, vai, do usuário comum. Então vai disseminar aí ou democratizar o nosso poder aí de usar a computação quântica. Bom, empresas e governos teriam acesso a ferramentas de computação ultrapoderosas, capazes de interferir e moldar a própria realidade. Veja, como se a realidade fosse uma criação consciente dos próprios usuários que interagem, né, o tempo todo aí com a realidade virtual, né? Então, na medida que a gente interagir com a realidade virtual, a gente também vai estar fornecendo dados e também vai estar alterando a realidade da própria vida, né, real, né? Bom, o Willow é um desafio à segurança global e à ordem estabelecida, mas afinal, o que é o Willow, hein? Ele já está funcionando? Vamos ver. O Willow, então, é um chip, né, de computação quântica da próxima geração e que, pelo visto, ele superou aí um dos maiores desafios da informática, a correção de erros que ocorrem em grande escala, penetrando os dados. Então, o Willow ele pode corrigir erros que ocorrem assim em larga escala. Ele penetra os dados desde o mais alto nível até o mais baixo, vamos dizer assim. É como se fosse um detector de não conformidades, vamos dizer assim. Os computadores quânticos, eles não são práticos ainda, hein? São muito instáveis, hein? O qubits é a unidade de informação na computação quântica. Então, eles são muito frágeis ainda, muito difíceis de controlar, pois o ambiente externo interfere no seu comportamento interno, né?
Imagine, por exemplo, se você está triste e você vai no seu computador, o teu computador também vai ficar triste, né? E vai alterar as imagens, os sons, os textos que você acessar. Parece loucura, né? Que ele seja afetado pelas coisas que estão fora da máquina, né? Bom, vamos voltar aqui para a Terra, né? Veja, o Willow, ele pode, segundo se disse, multiplicar o número de qubits, né? Quer dizer, a memória, ele pode aumentar a memória sem aumentar a taxa de erro, né? Algo que era considerado matematicamente impossível. Este progresso permitirá computadores quânticos muito mais avançados, capazes de realizar cálculos que até mesmo os supercomputadores normais, quer dizer, os digitais, os que não são quânticos, não conseguem realizar. Um exemplo, por exemplo. Então, veja, o Willow foi capaz de resolver uma certa tarefa em menos de 5 minutos. Agora compare, um computador digital comum mais poderoso do mundo, ele vai levar 14 bilhões de anos para resolver. Ou seja, ele vai levar tanto tempo quanto os físicos dizem que é a idade do universo, quanto que o universo pode durar, né? E o Willow ele resolve em 5 minutos, né? Bom, esses dados ilustram aí a capacidade não linear dos computadores quânticos, né? Eles não trabalham de maneira linear, né? Pois ele quer computar as coisas seguindo um caminho que não está previsto nos computadores clássicos, né? O computador clássico tem que fazer o caminho certo aí da corrente elétrica dentro do chip. No Willow, não, ele pode ir para um lugar e aparecer em outro, no mesmo chip, né? Como isso afeta a segurança do Bitcoin e a criptografia atual? O Bitcoin está em perigo? Bom, eu vou poder roubar os seus Bitcoins, hein? Bom, acho que eu não vou roubar Bitcoins, hein? Me parece algo como colocar um alvo nas costas, né? Roubar Bitcoins. Se não, veja, eu teria de criptografar, naturalmente usando o Willow, hein? A minha própria pessoa, a minha própria localização. Meio trabalhoso isso aí, né? Eu tenho que roubar o Bitcoin, depois eu tenho que criptografar a minha pessoa para que ninguém me descubra, hein? Bom, mas vamos lá. Como é que funciona a criptografia que protege as senhas ou chaves do indivíduo? O Bitcoin usa um sistema aí chamado criptografia de curva elíptica, é nome técnico, né? Baseado em problemas matemáticos que computadores clássicos não conseguem resolver. Bom, a computação quântica consegue. Faz o seguinte, me envia uns bitcoins aí e eu ensino a baixar o Elon. Ok? Brincadeira, né? Bom, pessoal, então eu tinha prometido ontem, então essa ficou a primeira parte do vídeo, trazer essa curiosidade aí do chip da Google aí, né? Bom, vamos então dar aquela sequência que eu prometi ontem, né? Que era trazer algumas reflexões do Brian Berletic e tecer alguns comentários nossos aqui, hein? Veja só, vamos trazer esse conteúdo para o canal, né? Veja, algum tipo de resolução, algum tipo de acordo foi feito lá na guerra do fim do mundo, né? Lá no Oriente Médio, né? Ali, né? Na Síria, né? Bom, francamente, né? Tomar um governo é um negócio que já aconteceu muitas vezes, incontáveis vezes na história. Bom, então vamos lá. A armada síria e árabe, vamos dizer, lutou então pelas cidades de Hama, Homs, Alepo, Palmira, até chegar em Damasco, né? Áreas ao sul da fronteira com o Rio Jordão. Lembra da música Jordan Road? Né? Um spiritual song, né? Mas foi uma força que se desgastou ali, né? O conflito foi congelado num certo momento. E a capacidade de luta ali da Síria simplesmente acabou. Então você vê uma situação onde você tem lá uns 15 mil guerrilheiros, derrotam um exército de 200 mil soldados. Como é que é possível isso? Os quais se rendem sem lutar. Bom, aí a dona Dana Stroll, ela é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ela deu uma palestra lá na indústria de armas, lá do Pentágono, nos Estados Unidos. Ela explicou que os Estados Unidos queriam isolar o Assad, tanto política quanto diplomaticamente. A Rússia queria o contrário no Oriente Médio. A Rússia que manteve o Assad protegido todos esses anos, a gente sabe, né? Bom, um outro ponto aí, e vocês vão ver que o escopo da análise do Beletic é muito ampla. Ele começa falando do específico para depois ir para o geral, né? Um outro ponto é a capacidade de sanção, né? De sancionar, de bloquear os teus negócios, de impedir você de comprar e de vender, que é isso que é uma sanção. Você não pode comprar nem vender nada, né? Tudo indica que a administração Trump vai ser implacável com o Irã e daí enfiar uma penca de sanções
executivas, legislativas, né, sobre a Síria. Né? Isso foi antes. Né? Logo meteram lá uma juristocracia no Assad, né, por abuso dos direitos humanos. Né? Bom, aqui no Brasil não prenderam o Lula por causa de um pedalinho, né, e de um triplex. Não implicaram a Dilma por causa da pedalada fiscal. Bom, o tio Sam ele usa lawfare. Na Síria usaram os direitos humanos, quer dizer, o direito dos humanos, né? Agora o HTS é chique, boy, né? Bom, o terceiro ponto é o lance da reconstrução. Os Estados Unidos se vendem como o cara que vai ajudar os sírios dentro da Síria e vai ajudar a Síria fora da Síria. Ele diz que vai ajudar os refugiados. Então nós estamos vivendo num mundo onde há um projeto de ajuda a uma Síria que foi entregue à Al-Qaeda. Né? Diz que é a Al-Qaeda que vai ajudar no oeste, no sul, no norte da Síria. Bom, a cabeça do chapéu de alumínio aí vai derreter, pois ele acreditava piamente que é a Al-Qaeda que destruiu as Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas, ela era terrorista, a Al-Qaeda, né? E agora ela virou do bem, né? Bom, eu tenho a impressão de que os sírios querem é ter em casa, alimento, emprego, educação para seus filhos, ruas transitáveis, comércio. Vocês não acham que é isso que eles gostariam? Bom, daí os Estados Unidos dizem que vão reconstruir. Então, eles jogam bombas, né? Quem é que faz isso? Pô, Israel faz isso bem, né? E depois de segurar aí, através das instituições financeiras internacionais, com a cooperação aí dos europeus, eles vão refazer a Síria. Primeiro, eles ainda estão na fase de destruir o sul da Síria, né? Usando lá o... Bom, Israel tem medo que eles possam usar aquelas bases militares lá, talvez ela tenha medo do HTS tomar posse aí dessas bases militares, então começa a explodir tudo, né? Bom, a propaganda, ela vem de Marlboro, né? O homem de Marlboro, que aparece no cavalo fumando cigarro de Marlboro, como se fosse prolongar a saúde do teu pulmão até os 120 anos de idade, não é assim? Os Estados Unidos estão lá no Nordeste e no Norte da Síria para estabilizar e reconstruir a Síria. Olha, eu sou meio desconfiado, hein? Eu acho que eles estão lá com o seu amigo sionista aí no Sul para impedir a reconstrução da Síria, hein? Ou seja, para prolongar a agonia dos sírios, hein? Para entregar à Síria a gana aí da Eretz Israel, a grande Israel, do grande irmão, fazer da Síria uma Gaza ainda maior, ou seja, causar um colapso total. Bom, no caso da Síria, o colapso já aconteceu. Né? Então, o Beletic ele diz que o colapso da Síria tem por objetivo resvalar na Federação Russa. Então, vamos lá. Será que é isso mesmo? Teoricamente, sim. Foi tudo colocado num papel lá no ano de 2019 pela ONG preferida do Pentágono, né? A menina dos olhos aí, a Think Tank Rand Corporation. Sim, Think Tank, quer dizer, Think Tank, tanque de ideias, né? É uma empresa que você paga para prever desgraças para os teus inimigos, né? E você sabe, o Pentágono não funciona sem inimigos, né? Então você cria previsões e determina como realizar na prática esses malefícios, né? Bom, esse documento aí da Rand Corporation se chama Estender a Rússia até rachar, né? Os conteúdos deste documento mostram que eles iriam forçar a Rússia a gastar os tubos na Ucrânia até colapsar, né? Exatamente como foi feito com sucesso lá em 1991 na União Soviética. Como? Bom, deveria começar fazendo uma revolução colorida na Ucrânia. Bom, nós podemos ver agora, quando os ucranianos começaram a trucidar os russos lá no Donbass, que a Rússia foi forçada a fazer a sua operação especial militar, que já dura 3 anos. Né? Bom, esse é o primeiro ponto, né? Criar um conflito na Ucrânia para fazer a Rússia gastar. Né? O segundo ponto recomendado pela Rand Corporation era aumentar o apoio aos rebeldes sírios, que é isso que nós vimos acontecer agora lá na Síria. Terceiro ponto do documento, ó, promover uma mudança de regime na Bielorrússia, em Belarus. Né? E parece que a Rússia estava transportando ogivas nucleares para Belarus. Hein? Quarto ponto, criar tensões e conflitos no sul do Cáucaso. Agora mesmo, os Estados Unidos estão promovendo protestos violentos para derrubar o governo legítimo da Geórgia. Quinto ponto do documento, reduzir a influência da Rússia na Ásia Central. Sexto ponto, desafiar a presença da Rússia na Moldávia.
Como podemos ver, a Rússia está atenta a todas essas áreas. Naturalmente que ela já analisou esse documento. A Rússia precisa cuidar de tudo isso, precisa calcular a disposição de suas forças, onde é que eles precisam investir. Bom, o que é possível de fazer, né? Eles precisam priorizar alguma coisa. Os Estados Unidos, então, pretendem confrontar a Rússia, e não é de hoje, né? Bom, se eu fosse eu, quando eu era mais novo, impulsivo, né? Bom, quando eu era um cara estressado e apressado, eu mandava logo uns dois Oreshnik no bunker aí dos neocons em Washington, né? Uns dois lá na City de Londres, no bunker dos Rothschild, né? Para então começar o diálogo, né? Bom, isso é quando eu era um cara estressado, né? Bom, falando sério, os russos sabiam que se corresse atrás da Síria, seria como correr atrás do gato com o pote de ração do rato, né? A Rússia ficaria vulnerável lá na Ucrânia, hein? Eles cortaram a Síria das suas prioridades. E a Dana Stroll, lá do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, explicou como os Estados Unidos estrangularam economicamente a Síria. Bom, os BRICS são fortes. A Rússia, a China, o Irã e o resto do mundo, aí do sul global, o chamado mundo multipolar, poderia impedir os planos da Rand Corporation para a Síria? E as pessoas perguntam: onde é que estava a China? Onde é que está a China nessa história? A Síria entrou secretamente para o cinturão em rota da seda chinesa, o maior projeto comercial do mundo, de levar infraestrutura para o sul global todo. Então a Síria entrou recentemente para o cinturão em rota da seda. Só que não houve tempo para investir na Síria, foi muito recente. E agora você também sabe por que é que o Lula ainda não entrou oficialmente para o cinturão em rota da seda, quando o G20 estava aqui, né? Eu sempre digo, nunca subestime a capacidade do tio Sam de jogar areia nos olhos depois de roubar os seus sapatos, né? Bom, daí a China é acusada pelos Estados Unidos de ser uma ameaça global, né? O que é uma completa falácia. A China não tem projeção alguma de poder militar ao redor do mundo, pelo menos por enquanto. As forças militares chinesas foram projetadas para defender o território chinês da belicosidade atávica dos Estados Unidos. Para a China projetar o seu poder militar ao redor do mundo, serão necessários anos e anos de investimentos e de muito trabalho. As pessoas tendem a torcer, né, pela América, quer dizer, pelos Estados Unidos, né? Cresceram sob os seus filmes, sua propaganda, né? A América construiu um grande poder de agir no mundo. Temos de reconhecer, é uma capacidade que a América construiu por décadas e décadas e décadas, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então nós temos uma situação de uma expansão das armas americanas e do dólar pelo mundo. Isso deixou os Estados Unidos muito, excepcionalmente arrogantes, mas também muito vulneráveis. Então, a China e a Rússia, eles têm que trabalhar com muita cautela, talvez até cautela demais, né? O fato é que eles precisam com urgência de um projeto comum, no sentido militar, hein? E de saber explorar as vulnerabilidades dos Estados Unidos. Pois onde tem uma base dos Estados Unidos, tem um alvo, né? Dependendo de como você vê aquilo. Onde tem um porta-aviões dos Estados Unidos, tem um caixão aí gigante, né? Boiando, né, no oceano. Bom, voltando ao colapso da Síria, veja, não há nada encerrado ou definitivo sobre isso daí, hein? De definitivo temos que o governo do Assad acabou, né? Ele não deve voltar, né? Se dependesse dele, ele nunca nem teria começado, né? Veja, a Síria não tem mais qualquer soberania. A única soberania possível agora, a única soberania que eles tinham era o Assad, né? E acabou. Vamos lembrar que lá em 2011 a Rússia não podia ajudar a Líbia do Gaddafi, né? Não tinha capacidade para ajudar naquela época. No entanto, agora os russos estão envolvidos lá na Líbia, nesse momento. Eles estão em muitas áreas agora. O escopo de ação da Rússia cresceu muito na era Putin, mas esses limites foram atingidos ou brecados lá na Síria, tanto para a Rússia como para o Irã. Veja, a Rússia ela não é todo poderosa, né? Veja, mesmo a América do Norte e os Estados Unidos, com toda a sua imensa riqueza e poder, com seus militares espalhados pelo mundo,
Veja, até mesmo os Estados Unidos têm limites ao seu poder, assim também é para a Rússia, assim também é para a China, assim também é para o Irã. Temos que ser realistas sobre isso. Temos que entender que a perda de uma batalha não é a perda da guerra, hein? Existe uma imagem maior por trás. Vamos tentar mostrar essa imagem, né? Vamos a um ponto muito importante agora. Veja, ponto central do nosso vídeo de hoje, que é o seguinte, ó. Existe o espaço de informação, né? O espaço de informação geralmente são as redes sociais. Veja, a gente pode dizer, e também a mídia convencional, jornal, TV, CNN, Reuters, Washington Post, New York Times, The Economist e por aí vai, né? Veja, esse espaço de informação é 100% monopolizado pelos Estados Unidos. Esse é o seu maior trunfo, esse é o seu maior poder. Esse poder midiático, esse soft power, é um superpoder que os Estados Unidos têm. A sua propaganda, a sua narrativa é excepcional. Sorte deles, porque o seu poder militar e industrial estão caindo, hein? Então eles exploram ao máximo o seu poder de capturar as nações através da informação. Eles detonam o teu sistema de educação, tomam o teu controle político. Esse é o superpoder da América. Ou seja, se uma nação não consegue defender o seu próprio espaço de informação, ela vai ser tomada pela pegajosa e brilhante cultura americana. Daí o teu país vai ser empoderado por grupos de oposição, até mesmo terroristas aí cevados pelos Estados Unidos. E o seu país vai cair num fosso mental, ele cai numa brigaiada infernal. Veja, o diabo adora quando começa uma discussão, hein? O seu país vai ser simplesmente riscado do mapa. Os Estados Unidos fizeram isso várias vezes e com o mínimo envolvimento dos seus militares. Os americanos ocuparam militarmente o nordeste da África e estrangularam a Síria economicamente. Mas olha só, antes de invadirem com bases militares, eles se infiltraram com suas redes sociais e derrubaram a sociedade síria desde dentro, através da informação, através do sistema de educação, através das instituições e depois através do controle político. Na Síria, o norte da Síria, continuando, veja, eu vou voltar a esse assunto da informação, porque esse é o assunto central do vídeo. Veja, o norte da Síria foi ocupado aí por tropas turcas, né? Porque é lá próximo onde estão os curdos, né? E começaram a enviar e a usar terroristas literalmente, todos eles estão listados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. São os homens do Jabhat al-Nusra e o Hayat Tahrir al-Sham, conhecido HTS. Essas encarnações aí do ISIS e da Al-Qaeda foram armadas por tropas turcas e americanas, desde a Turquia, desde as fronteiras da Jordânia, do Iraque e a própria Síria. Os Estados Unidos têm bases militares nessa região. E então eles começaram a armar terroristas, a treiná-los. Veja, eles estão listados pelo Departamento de Estado como terroristas. E os Estados Unidos fez isso daí durante vários meses e anos. Os terroristas saíram exatamente das bases dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham controlado essas áreas por todos esses anos e agora lançaram esses sicários todos em Damasco. Outras forças jihadistas foram lançadas desde a Jordânia. Sim, são da base militar dos Estados Unidos estacionada ali na Jordânia. Então, eles treinam tropas de terroristas. Veja, são bandidos condenados, sicários cruéis, matadores frios, pessoas completamente fanáticas. Muitos vieram de prisões medonhas. E esses caras, naturalmente, os que ainda têm capacidade cognitiva, foram treinados e lançados para tomar a Síria. E por trás de tudo isso já existia o domínio do espaço de informação e a propaganda anti-Assad dentro da Síria, né? Daí você encontra na mídia russa, no Russia Today, no RT, veja bem, na própria mídia russa, que os islâmicos entraram em Damasco para libertar a Síria. E o ditador Assad fugiu. Como é que é possível encontrar isso numa mídia russa? Quer dizer, é a mesma mídia do Washington Post. Vocês estão entendendo o que significa controle da informação? Daí o Russia Today cita Reuters. Veja, de acordo com a Reuters, a Federação Russa tinha forças militares na Síria, que trabalharam diretamente com o governo sírio por anos e anos e anos. Então, como é que o governo russo deixa sair uma propaganda dessas no RT? A única explicação é que eles propagam as narrativas ocidentais também, né? Porque eles não têm um total controle da sua própria mídia. O governo russo sabe exatamente o que está acontecendo na Síria. Agora, o Russia Today não sabe, o Russia Today não sabe. Esse é o ponto. A mídia ocidental é uma parte integral da inteligência americana, dos militares americanos, das operações políticas do Deep State americano, em todo o mundo. E o Russia Today obedece à mídia ocidental?
Ora, o Russia Today cobre eventos ao redor do mundo. Às vezes fazem um bom trabalho, mas às vezes, se é uma área que eles não conhecem bem, simplesmente eles copiam a cobertura da mídia ocidental. Qual é o ponto de se criar a RT e chegar a audiências globais se você vai empurrar a propaganda ocidental na goela do povo? Você deveria estar confrontando, criticando duramente a propaganda americana e não vendendo a propaganda americana. Então, cuidado com o RT. Né? Porque às vezes ele pode ser muito bom, mas às vezes ele deixa escapar aí a versão americanista da história. Bom, o ponto hoje é que o espaço de informação, as redes, as comunicações do século XXI é tão importante para uma nação se proteger quanto às suas próprias fronteiras, os seus limites marítimos, o seu próprio espaço aéreo. Veja, na tomada da Síria, todos os terroristas saíram exatamente de lugares controlados pelos Estados Unidos, Turquia e Jordânia e convergiram para Damasco numa ação planejada, numa ação combinada. Como que nós sabemos que são terroristas apoiados pelos Estados Unidos? Veja, sabemos há muito tempo. Seymour Hersh, jornalista investigativo americano, em 2007, avisou ao mundo que os Estados Unidos estavam investindo em extremistas no Oriente Médio para derrotar tanto o governo sírio quanto o governo iraniano. Para derrotar o Irã, a administração Bush reconfigurou suas prioridades no Oriente Médio. No Líbano, houve um bem bolado aí de operações conjuntas e clandestinas, junto com o governo sunita e salafista da Arábia Saudita. Grupos extremistas sunitas espalharam a versão militante do Islã. Esses grupos aí da Al-Qaeda, eles se mostraram hostis para com os americanos, não é assim? Na prática, vários desses grupos jihadistas são uma força subversiva a serviço dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Resumindo, são grupos extremistas empoderados pelos Estados Unidos. Daí esses grupos se posicionam como adversários dos Estados Unidos e de Israel. Mas é uma fachada. E esses grupos se beneficiam dos Estados Unidos e dos israelitas, e também dos turcos no Golfo Pérsico. Recebem dinheiro, armas, treinamento, várias formas de apoio. Isso vem desde pelo menos 2007. E aí, a partir de 2011, começou a chamada Primavera Árabe, né? O dinheiro do governo dos Estados Unidos fluiu intensamente para os grupos mais radicais do mundo. Até mesmo o New York Times publicou a respeito desse assunto. Né? Grupos cevados com dólar pelos americanos ajudam a lançar as primaveras árabes ou revoluções coloridas. Funciona assim: os grupos e indivíduos envolvidos diretamente com as manifestações, revoltas, conflitos, né, fluem para a região visada. Recebem treinamento e financiamento de entidades, aí como o Instituto Internacional Republicano, o Instituto Democrático Nacional, o Freedom House, todos eles dos Estados Unidos, né? Daí essas organizações aí são subsidiárias do National Endowment for Democracy, ou seja, em última análise, tudo isso é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso não foi algo que os Estados Unidos começaram em 2011. Eles já estavam preparando isso aí, começaram a preparar isso aí depois do 11 de setembro de 2001. Então, os líderes jihadistas, inclusive, eles já estavam presentes em feiras de tecnologia, lá por 2011 e 2008 em Nova York. Eles aprenderam a usar a rede social. Os líderes jihadistas aprenderam a regimentar adeptos, né? Tudo para promover a democracia, né? Quem financiou esses encontros? O Facebook, o Google, o MTV, Columbia Law School, sobretudo o poderoso Departamento de Estado dos Estados Unidos. E não foi apenas em 2008, essas feiras de tecnologia aconteceram por vários anos, né? Então eles se prepararam aí para criar a revolução colorida usando as redes sociais. Também prepararam a violência armada. Eles precisam de um pretexto, vamos dizer, cultural ou contracultural, né? Para implantar a insurgência e o caos, não apenas na Síria, hein? Bom, em 2012, um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi publicado pelo Judicial Watch. Esse documento diz que o salafismo e, pasmem, o Brasil muçulmano e a Al-Qaeda são as grandes forças que dirigem a insurgência na Síria. Bom, eu fiquei surpreso com esse negócio de Brasil muçulmano, né? Daí eu lembrei que há uma conexão lá em Foz do Iguaçu, né? Vocês já ouviram falar nisso? Bem, seguindo aí, o documento do Judicial Watch disse que os Estados Unidos, a Europa e países do Golfo Pérsico, como a Turquia, apoiam a oposição, enquanto que a Rússia, China e Irã apoiam a situação, o regime estabelecido.
Daí admitem que o ISIS e a Al-Qaeda são bons para criar a oposição, então podem usar o salafismo, o Estado Islâmico, por aí vai, né? A Dana Straub, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, diz que o objetivo era isolar, afastar, interromper e finalmente colapsar o governo sírio. Então foi isso mesmo que aconteceu, né? Na verdade, foi apenas a última ofensiva desse sistema. Na Síria, liderada aí pelo HTS, o seu chefe Al-Jalani foi entrevistado na CNN. O HTS, então, ele está listado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou estava, né, como uma organização terrorista estrangeira. E daí, em 2007, o Seymour Hersh avisou que, sob a administração Bush, essa trama de promover grupos terroristas para tomar o poder no Oriente Médio estava se formando. Isso continuou sob a administração do Obama, quando os Estados Unidos lançaram o chamado Inverno Árabe. A instabilidade política foi gerada para causar o caos no Oriente Médio. A mesma política para o Oriente Médio foi seguida na administração Trump, principalmente com a morte do Qasem Soleimani, hein, pelo Trump. Foi um golpe realmente forte, né, no Irã. Os Estados Unidos, então, ocuparam o leste da Síria especificamente para estrangular o governo do Assad. E chega um momento, já na administração Biden, você vê que todos os presidentes estão nisso, que um grupo terrorista derruba o governo da Síria. Bom, então daí o Berletic ele analisa assim: mesmo que o mundo multipolar cresça economicamente, até mesmo militarmente, e supere os Estados Unidos e o resto do Ocidente coletivo, eles ainda vão precisar de uma segurança coletiva, uma segurança interna dos seus aliados. Sim, nós sabemos que a Rússia e a China protegeram seus próprios espaços de informação. Às vezes tem algum vacilo, né, como esse do RT, né? Mas o problema é que ainda são incapazes de ajudar os seus aliados e os seus potenciais parceiros. Vamos mandar a real. O espaço de informação que vigora hoje no mundo é literalmente dominado aí pelo Uncle Sam, o Satan, né? O Satan Sam, né? Se o seu espaço de informação não for defendido, os Estados Unidos vão jogar a população de uma nação contra seus próprios interesses, assim como fizeram na Ucrânia. É só uma questão de tempo até fazer aqui também. Se nós ficarmos discutindo os sexos dos anjos, em vez de controlar as redes e a informação que rola nas redes. Então existe uma festa progressista, colorida, wokista, identitária, modernista, né? Crescendo lentamente dentro de uma nação. E os Estados Unidos gastam milhões e milhões de dólares a cada ano reunindo mais e mais pessoas que trabalham para eles. Cada uma dessas pessoas está trabalhando para expandir o seu alcance dentro do próprio país, até chegar a uma massa crítica. Então o negócio fermenta e logo você tem um grande segmento da população disposta a votar em um partido de oposição, um antissistema aí, um indivíduo que diz que vai salvar todo mundo, que vai fazer mudanças institucionais. E antes de você saber como, vem uma devastação política em curso acontecendo na nossa cara, né? Bom, nós já estamos aqui com 33 minutos. Bom, já está no finzinho, né? Então vamos até o fim, né? Se o voto não criar aí um resultado favorável aos interesses dos Estados Unidos, eles vão derrubar o governo. Foi o que eles fizeram na Ucrânia em 2014. Eles convenceram a população ucraniana de que a Rússia, que tinha sido seu maior parceiro desde sempre, sobretudo de comércio, hein, que a Rússia era o seu pior inimigo. Eles convenceram o ucraniano disso daí. Eles convenceram a população ucraniana a um grau de loucura tal que esse povo aceitou coletivamente cometer suicídio nacional, que é o que fazem agora mesmo. O mesmo se deu na Síria a fazer isso. E eles vão fazer isso daí no mundo todo, pois é isso que eles fazem. Né? E o Beletic, ele mencionou que ele mora na Tailândia. Pois bem, lá na Tailândia, ele falou, os Estados Unidos estão fermentando coisa ruim por aqui também, na Tailândia. Ele fala, ano após ano. Alimenta uma oposição, envenena aí um percentual crescente da população contra os melhores interesses da Tailândia, contra a sua própria história, sua própria cultura, seu próprio modo de vida, contra suas próprias instituições tradicionais que prevaleceram por séculos protegendo a cultura e o povo daquele país. Então, os Estados Unidos, eles trabalham de forma a envenenar a população contra si mesma. Eles oferecem o caminho de menor resistência. As pessoas ouvem um monte de promessas que são impossíveis de cumprir e elas caem, né? Será que o político vai dizer, olha, você vai ter de trabalhar muito, você vai ganhar, você vai ter que trabalhar muito? O político fala isso. Você vai ganhar muito pouco, né?
nós precisamos que você se sacrifique pelo nosso país. Ele vai falar isso, o político? Não, ele vai dizer que você vai trabalhar pouco, vai ganhar muito e que ele vai cuidar da sua saúde, do seu emprego, do seu transporte. Bom, é exatamente por isso que a Rússia e a China limitam a propaganda americana em suas internets e suas TVs, né? Porque a vida não é a promessa do American Way of Life eterno, né? Bom, pessoal, acho que já ficou bem comprido o vídeo, né? Os comentários dos vídeos anteriores aí, o vídeo de ontem também teve uma boa repercussão. Bom, se você chegou até aqui, dá o seu like no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu apoio. Um abraço aí para os nossos seguidores aí de Portugal, dos Açores. Obrigado pelos comentários. Pessoal, vamos em frente. Quem quiser ajudar o canal, tá o Pix do canal aí na descrição do vídeo. Então comecei falando aqui do Willow, né? Willow, e depois trouxe a análise do Berletic, que ele fala sobre a influência da rede de informação norte-americana no mundo, né? Criando aí convulsões sociais, tomadas de poder, quedas de regime e por aí vai. Vamos ver, pessoal, vamos tomando cuidado e vamos ver como é que vai ficar aí esse mundo tripolar aí, né? Será que a China e a Rússia vão ficar lambendo o dedo? Vamos ver o que vai acontecer, né? Continua a ver também a participação aí do pessoal do Arte da Guerra lá no Congresso. Estou assistindo os vídeos aí, estava vendo o do Ricardo Cabral. Daqui a pouco vou ver a participação aí do comandante Robson. Também tem a participação lá do Luiz Felipe. Talvez eu traga esse tema para o vídeo de amanhã. Então, pessoal, muito obrigado a vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.